irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Amém, amém. E eu gostaria de ler com os irmãos em Ezequiel, versículo 13 ao 14, e hoje nós vamos falar sobre os levitas. Gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse gráfico ao lado, porque aqui está então a figura do capítulo 48 de Ezequiel, que estamos aprendendo. Então nós falamos sobre as tribos do norte, Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. E depois nós vamos falar mais tarde, no capítulo 48, da tribo do sul, das tribos do sul. E veja bem que nós estamos vendo aqui no meio uma porção sagrada. E é interessante que os filhos das servas, eles estão mais distantes e os filhos das esposas mais próximos da porção sagrada. Então nós estamos vendo a questão de uma gradação aqui, uma gradação de santidade de acordo com a proximidade, certo? Quem era mais próximo, né, de Jacó, as servas ou as esposas? E nós podemos ver isso no mundo espiritual. Quem é mais próximo de Jesus? O que você faz para estar próximo de Jesus? Então você vê que existe uma gradação dependendo da resposta que nós damos ao chamado de Jesus. Então cada um de nós tem a responsabilidade de buscar ao Senhor para nos aproximarmos dele cada vez mais. Então você vê, os filhos das servas estão mais distantes e os filhos das esposas mais próximos. E aí no versículo 8, olha só, vamos lá, Ezequiel 48, versículo 8, nós vemos que temos uma porção sagrada. Ali é a porção do Senhor. E ali estão aqueles que realmente são próximos, certo? Do Senhor. Limitando-se com Judá, então você vê ali a porção de Judá, limitando-se com a porção de Judá, desde o lado oriental ao ocidental, será a região sagrada que há vez de separar, de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que os das porções desde o lado oriental até ao ocidental, e aí fala, o santuário estará no meio dela. Então, o santuário, ele está na porção sagrada, o santuário. E aí nós falamos sobre os sacerdotes, né, os limites dos sacerdotes e dos levitas. E é interessante que no Antigo Testamento existe diferença da posição entre os sacerdotes e os levitas. Então, uma gradação de proximidade, né, de santidade. Então, no Santíssimo Lugar, só o sumo sacerdote descendente, né, da família de Arão. E depois nós temos os levitas, da tribo de Levi, certo? E esses não podiam entrar no Santíssimo Lugar. E nós podemos ver que até hoje é uma questão geográfica. Como assim? Geográfica? Sim. O quão próximo você é de Jesus Cristo? Sim, meus irmãos. O quão próximo você é da pessoa de Jesus Cristo. Você tem um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que em Hebreus 10, 19, todos nós, diferente do Antigo Testamento, temos acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. Então agora, a resposta quem vai dar é você. O quão próximo você estará de Jesus? É você que responde a esse chamado. Qual é a nossa proximidade com Cristo, o santuário, para estarmos na porção sagrada? Qual a nossa proximidade com Cristo? Meus irmãos,
Então, no Antigo Testamento era um templo físico, mas aqui nós já vimos no Apocalipse que o santuário é a presença do Cordeiro e de Deus. Então, a nossa proximidade, a nossa santidade é medida pela nossa comunhão, obediência e pureza em relação a Cristo Jesus. Amém, amém. Eu gostaria de ler então em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, qual é a sua proximidade com Cristo? Como você responde a esse chamado? Sim, e essa é a nossa responsabilidade. Tiago, vamos lá, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, as questões aqui estão realmente já fixas. Se você era da família de Arão, você seria sacerdote, mas se você não é, você é da tribo de Levi, mas não da família de Arão, você é somente um levita. Não tinha mudança, mas nós não estamos mais nesse templo antigo, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Hoje o véu se abriu para todos. O acesso é para todos, todos temos acesso ao Santo dos Santos. Então, como você vai responder a esse chamado do Senhor? Olha só, chegai-vos a Deus. Amém, amém. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O convite é para todos e você pode purificar as suas mãos pela palavra do Senhor, limpar o coração, não ter um coração de dúvida. É isso que está falando aqui em Tiago. Então, no Antigo Testamento nós temos funções fixas. Então, como era essa função fixa? A porção santíssima para os sacerdotes e a porção santa para os levitas. Mas a gente vê no livro de Hebreus que também não existe mais a ordem dos levitas. Em Cristo Jesus somos da ordem de Melquisedeque, porque Jesus é da ordem de Melquisedeque. Agora, quando falamos dos levitas, nós falamos do serviço, da função deles, que era servir, certo? Então, isso vai da nossa resposta ao Senhor, crescendo em santidade, em maturidade, em autoridade espiritual, respondendo ao chamado de Deus. E isso é para todos, não tem distinção de gregos, judeus, homem, mulher. Vai do quanto você responde a esse chamado e o Senhor vai derramando a sua presença e falando com você pessoalmente. Agora eu quero falar um pouquinho, então, dos levitas, porque nessa porção sagrada a gente vê sacerdotes, levitas, vai falar-se da cidade e do príncipe, certo? E lá tem o santuário, no centro está a presença do Senhor, o santuário, o Cordeiro e Deus o Pai. Bom, meus irmãos, eu gostaria de voltar então para Ezequiel 48, versículo 13 ao 14. Vamos lá, versículo 13 ao 14. Então, agora a gente vai ver os limites dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e a largura 10.000. E aí vem, olha, presta atenção. Não venderão nada disto.
não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Então, aqui nesse Ezequiel 48, nós já estamos vendo que nós estamos olhando para algo diferente, baseado já no Novo Testamento. Por quê? Na época dos levitas do Antigo Testamento, eles podiam sim vender, e aí tinha o ano de jubileu que eles poderiam, né, ter essas terras de volta. Você sabe, né, o ano de jubileu. Então, as pessoas vendiam suas terras, as terras que tinham recebido como porção do Senhor, mas elas podiam ter, elas deveriam ter essas terras de volta no ano de jubileu, certo? E sobre a distribuição dessas terras, você pode ler em Números 34, versículo 16, ao capítulo 35, versículo 8. Então, a cada tribo foram distribuídas terras com seus devidos príncipes. E, claro, eles poderiam vender entre eles essa terra, mas no ano de jubileu a terra era resgatada. Porém, aqui é diferente. Os levitas, na verdade, eles nem receberam uma porção de terra, a porção deles era do Senhor. Então, das tribos, você vê que a tribo de Levi, a porção deles é do Senhor, e eles receberam cidades, algumas cidades, porém eles não poderiam vendê-la, o que eles tinham recebido. Então, os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto. Então, isso eles não poderiam vender. Era proibido. Proibido vender essas terras. E, meus irmãos, essa é a porção do Senhor. Olha o que está escrito aqui. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outro o melhor da terra. Essa porção sagrada. Por quê? Porque é santo ao Senhor, pertence ao Senhor, é separado ao Senhor, é do Senhor. E o Senhor, o que ele tem, o que ele possui, que porção são essas, meus irmãos? É um povo, são pessoas separadas, onde habita o Espírito Santo, meus irmãos. E nós não podemos vender, porque pertencemos ao Senhor. Essa propriedade não pertence realmente a nós mesmos, mas pertence ao Senhor. É uma porção sagrada, uma porção separada, meus irmãos. Propriedade santa exclusiva do Senhor. Amém, amém. Nós somos propriedade do Senhor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, habitação de Deus, meus irmãos, do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E aqui fala, e não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês pertencem ao Senhor. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outro o melhor da terra, a porção do Senhor, porque é santo, é separado ao Senhor. Amém e amém. Os que estão próximos ao Senhor. Sim, meus irmãos, porque fostes comprados por preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, a vida dele pela nossa. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, purificando-nos a cada dia. Meus irmãos, santidade, separação, honrando a Cristo, nos relacionando com Cristo, respeitando Cristo, a pessoa de Cristo, temendo a Cristo, amando a Cristo. Quem ama, obedece. Quem ama faz o melhor para aquela pessoa a quem está amando. É isso. Não sois de vós mesmos, porque essa porção é o melhor da terra.
é santo ao Senhor. Pessoas santas ao Senhor. Bom, diferente no Antigo Testamento, existia sim diferença entre sacerdotes e levitas. Então, agora eu vou mostrar essa diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Bom, Números 18, nós já lemos uma vez, já estudamos uma vez Números 18. Primeiramente, eu vou ler do versículo 1 ao 4. Qual que é a função dos levitas? E qual a função dos sacerdotes? Então, tinha diferença no Antigo Testamento, questão de proximidade, era uma coisa fixa. Disse o Senhor a Arão, então Deus separa uma família, tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Então, o pecado do povo todo, né? Ali eles tinham que estar representando o povo diante de Deus e fazendo aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, ofertas pacíficas. O povo tinha que ser perdoado pelo pecado deles, então eles não podiam se aproximar tanto de Deus, porque eles morreriam, certo? Então Deus escolheu uma família que ia ter uma função muito importante ali, e o sumo sacerdote dessa família iria ter o sumo sacerdote, o sacerdote principal, que ia entrar no Santo dos Santos, né? Ia atravessar o véu, e aí ia fazer a propiciação pelo pecado do povo e tudo mais. Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi. Então, também eram próximos, mas não tanto, né? Não tanto quanto os sacerdotes. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Então, os levitas serviam os sacerdotes. Em certo sentido, nós servimos o sumo sacerdote Cristo Jesus e todos nós pecamos, né? Carecemos da glória de Deus e servimos hoje pela misericórdia, pela graça, porque o Senhor Jesus nos perdoou. Servimos o nosso Senhor Jesus e a Deus, o Pai. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, olha só, então a proximidade. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem ele nem vós. Então, os sacerdotes tinham que tomar conta desse lugar sagrado. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se vos chegará a vós outros. Então, o dever dos levitas é guardar a tenda da congregação, né? Mas eles não podiam se aproximar. Eles não tinham autorização para entrar nos Santos dos Santos e provocar a ira de Deus. Então, eles são impedidos de realizar trabalhos específicos, de entrar nessa tenda da congregação, oficiar no altar. Bom, isso era a tarefa dos sacerdotes. E aí a gente vai para o versículo 5 ao 7. Vós, pois, fareis, quer dizer, os sacerdotes, estão mostrando a diferença. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio
em tudo concernente ao altar. E ao que estiver para dentro do véu, isso é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Em certo sentido, isso também hoje é da mesma forma, porque uma pessoa que não conhece, não tem proximidade com Jesus, ele não pode servir no altar, claro. E tudo que fazemos pelo Senhor tem realmente ligação com a proximidade que temos da pessoa de Cristo. Uma pessoa que não lê a Bíblia, não busca, não ora, não tá nem aí, só vai no domingo, escuta uma pregação e aí tá bom, sabe? Não se esforça em nada, não quer nem saber de se purificar, conhecer Jesus, agradar Jesus. Bom, como essa pessoa pode servir ao Senhor? Como pode essa pessoa fazer parte, né, da porção sagrada? Como ela está respondendo ao chamado de Deus? Em certo sentido, essa questão geográfica ainda faz sentido no Novo Testamento. Porém, no Novo Testamento, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Não tem nada fixo, depende da sua resposta. Certo? É sua resposta diante daquilo que você ouviu do Senhor. E a chance é para todos. Mas quem é que está se aproximando do Senhor de fato? Essa que é a questão. Então, a gente vê isso em Hebreus, né? Hebreus, que o que mudou, que não é uma coisa mais fixa. Olha só, Hebreus capítulo 10, meus irmãos. O novo caminho em Cristo Jesus, versículo 19. Também já estudamos esse texto. Olha só, o convite é para todos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então, somos hoje sacerdócio santo, real, né? A igreja do Senhor. Deus habita em nós. E também, em certo sentido, somos levitas porque servimos o sumo sacerdote Cristo Jesus. Nós somos, né, da tribo de Melquisedeque, da ordem da tribo de Melquisedeque em Cristo Jesus. Mas servimos o Senhor. E aqui no livro de Ezequiel fala que os levitas eles não entravam no Santo dos Santos porque eles tinham pecado. Eles pecaram e eles não eram da família de Zadok. Não sei se vocês se lembram dessa parte também de Ezequiel. Sim, meus irmãos, isso também está no livro de Ezequiel. Ezequiel 44, olha só, voltando lá para Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 44, só para lembrar os irmãos. Ezequiel 44, versículo 10 ao 14. Olha só. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Em certo sentido, todos nós pecamos contra o príncipe dos príncipes, né? Jesus Cristo. Nós andávamos desgarrados, longe do Senhor. E o versículo 11 diz assim sobre os levitas: contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas das portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Porém, lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Olha só, falando do pecado dos levitas. Mas aqui no capítulo 48, eles estão na porção sagrada. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio,
nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarreguei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Porém, aqui em Ezequiel 48, algo mudou, porque eles estão na porção sagrada. E hoje, meus irmãos, lendo Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nós sabemos que tem um sumo sacerdote que morreu pelos nossos pecados, graças a Deus, e que nos regenerou, nos santificou novamente, nos justificou, nos deu uma nova oportunidade. Amém, amém. Essa é a esperança, o vivo caminho. Meus irmãos, Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amém, amém. Uma nova oportunidade com um novo caminho. É a porta. A porta é Jesus, o novo e vivo. E eu quero chamar a atenção que é um caminho novo, mas é um caminho vivo. Amém, amém. Jesus está vivo. Esse caminho é um caminho vivo. É uma pessoa. Você já viu algum caminho vivo? Eu nunca vi um caminho literalmente vivo. O único caminho vivo que eu conheço é Jesus, certo, meus irmãos? Nós estamos falando de Jesus. E ele é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu pelos nossos pecados. E pela sua vida nós podemos ter redenção. Amém, amém. E nos tornarmos um sacerdócio santo. E aqui está falando que nós temos que entrar com intrepidez, com confiança nesse caminho, na presença de Deus, no santuário, a porção sagrada. No centro tem o santuário, o cordeiro, o Senhor, a presença de Deus. E nós podemos entrar com confiança. Nós podemos entrar na presença de Deus e não vamos morrer se formos cobertos pelo sangue de Cristo. E é um convite para todos os crentes. É um convite para todos nós entrarmos no Santo dos Santos. Já não é reservado somente para o sacerdócio da família de Arão. Amém, amém, meus irmãos. Pelo sangue de Jesus. Embora tenhamos pecado, embora tenhamos crucificado Cristo Jesus, podemos hoje pedir perdão e servirmos no seu santuário como os levitas. Mas agora não assim afastados do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, mas próximos, o mais próximo possível da presença de Jesus. Amém, amém. E essa aproximação é pelo sangue de Jesus que se ofereceu por nós. Amém, amém. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Presta atenção, o que é o véu? O que é o véu? Isto é, pela sua carne, meus irmãos. Então, esse caminho é a sua carne, a sua vida. Ele se fez homem e morreu por nós. Então, o véu já não é mais um obstáculo como no Antigo Testamento, mas é um caminho de entrada. Jesus se rasgou por nós, ele morreu por nós. O seu corpo se rasgou por nós. E agora o Santo dos Santos está totalmente aberto por meio de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, confiança, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o convite, aproximemo-nos. Amém, meus irmãos? Aproximemo-nos. Entramos nessa porção sagrada, entenderam, meus irmãos? Aqui no gráfico, essa porção verdinha aqui. Enxergue aí, meus irmãos, entendeu? Ali tem o santuário no centro, nessa porção sagrada, a presença de Deus. Nós entramos aí. Deu para entender? Sim, meus irmãos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, acreditando, não duvidando, tendo o coração purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Então não é uma purificação com sangue, igual lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 29 e 21, que era, né, Arão, ele jogava o sangue em cima das pessoas para purificar. Ele purificava as vestes das pessoas, certo? Olha só, vou até mostrar. Êxodo 29, versículo 21. Tomarás então o sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás. Então Moisés, né, aspergindo sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes, e também os filhos e as vestes dos seus filhos com ele. Porém, essa santificação não é de veste. Essa santificação que Jesus faz em nós pelo seu sangue é da nossa consciência de pecador. E agora nós somos livres da culpa, do pecado, da maldade. Não é mais uma purificação de vestes, mas se relaciona à nossa consciência, à nossa vida moral. Essas pessoas estão na porção sagrada, certo, meus irmãos? É isso que está falando aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus. Efésios 5, 26. Cristo purifica a sua igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E a pergunta é, né? O quão próximo você é de Jesus? Como você responderá a esse chamado? Sim, meus irmãos. Qual é a intensidade do nosso relacionamento com Cristo Jesus? Com a pessoa dele? Como é essa geografia aí? Como é essa geografia que eu quero saber? Onde está Jesus na sua vida? Essa é a questão. E aí, eu vou terminar com Ezequiel 48, versículo 14, que com essa aproximação nos tornamos propriedade de Deus. Quando nós aceitamos a esse chamado, quando nos aproximamos de Cristo, já não somos mais de nós mesmos. E aqui esses levitas, eles estão na porção sagrada. E aqui está dizendo uma coisa que vai além do Antigo Testamento. Porque eles tinham recebido, sim, cidades, não uma terra, né? Um território, mas cidades espalhadas em vários territórios, o território de todas essas tribos, esses levitas. Porém, aqui está escrito, não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, o que é sagrado, porque é do Senhor, é santo ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus.
né? Sacerdócio santo, propriedade do Senhor. Então, o Senhor tem um povo e nós temos o Senhor em nós. Porque o Espírito habita em nós, nós nos tornamos também santuário, uma coisa só. Se juntou Deus em nós em Deus, Cristo no Pai, o Pai no Filho, o Filho em nós, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. E aqui fala do nosso corpo pessoal agora. É a sua resposta. Qual é a sua resposta a esse chamado? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Cuidado, cuidado como você trata o Cristo com quem você fez uma aliança, porque ele é vivo, ele é uma pessoa viva. E nós temos uma aliança com ele. E nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo não é mais nosso, pertence ao Senhor. Porque fostes comprados por preço. E foi o véu, a carne que se rasgou, para que pudéssemos entrar no Santíssimo Lugar. Aí, ó, nessa porçãozinha aí sagrada que você está vendo ali do lado. Certo, meus irmãos? Essa é a porção separada nesse mundo, nessa terra toda. Tem já uma porção separada, porque fostes comprados por preço agora. Agora, pois, glorificai a Deus, não é só de boca, não. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, amém. No vosso corpo. Porque dessa porção nada se venderá, com nada se trocará, não se transferirá a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Senhor Jesus, depende de nós agora, depende de mim, a resposta a esse chamado. E realmente é nossa responsabilidade, as coisas não são mais fixas como no Antigo Testamento. Mas agora todos nós podemos nos achegar a Ti com intrepidez, no Santo dos Santos, na Sua presença, pelo sangue de Cristo. É um convite, Senhor. Isso mostra, Senhor, o tamanho da nossa responsabilidade, que cabe a nós mesmos, a responder a esse chamado, e que o nosso corpo já não pertence a nós, mas que nós somos sua porção, sua propriedade, e que estamos totalmente protegidos pelo seu amor, porque não seremos mais vendidos a ninguém, porque fomos comprados e pertencemos para toda a eternidade somente a Ti. Estamos nas Tuas mãos e isso é um consolo para nós, porque muitas vezes somos atacados na nossa mente, nos nossos pensamentos, e hoje podemos crer que o Senhor não vai nos vender a outrem. Nós pertencemos somente a Ti. Proteja o nosso corpo e a nossa vida. É a nossa oração, Senhor Jesus. Nós fomos comprados para sempre e nós pertencemos a Ti para sempre, em nome de Cristo Jesus. Ninguém pode te arrancar de nós, mas também nós não podemos ser arrancados de Ti, Senhor Jesus. É uma aliança perpétua, uma aliança de sal. Por isso eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael realmente um consolo. Nós somos comprados e Jesus não vai se desfazer de nós. Ele também não vai nos vender, nem nos trocar por outra coisa, nem nos transferir para outra pessoa, para um outro Deus.
Ele nos resgatou do império das trevas de Satanás. E hoje nós somos porção santa do Senhor. Amém, 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 amém. E isso é um consolo. Estamos nas mãos do Senhor para todo sempre. E até a próxima quarta-feira, meus irmãos. Confia no Senhor. Estamos nas mãos de Deus e Ele não nos vende mais, não nos troca. Amém, amém. Go tell it on the mountain.